Olá pessoal, muito boa noite. Agora 18 horas e 19 minutos. Estamos começando mais um Fala Barranco. Hoje o programa que reflete a 11ª edição, onde vamos falar sobre política mais uma vez. Mais uma vez vamos conversar sobre as eleições 2020, mas vamos conversar agora com os nossos companheiros pré-candidatos a prefeitos dos municípios da região oeste do estado. De Comodoro, vamos conversar com o companheiro José Benildo Ubida, de Cáceres, James Cabral, e também de Conquista do Oeste, José Valério. Claro que vamos conversar também com o nosso anfitrião, deputado estadual Valdir Barranco, a quem já dou boa noite e peço que faça as suas considerações iniciais. Boa noite, Barranco. Boa noite, Robson. Boa noite, James Cabral, José Valério, Ubida, companheiros valoríssimos aí da região do oeste do estado de Mato Grosso, e que tem uma história que se confunde com a história dessa região. Todos eles se dedicam à política da região, em suas cidades, não só nas cidades, mas nos municípios circunvizinhos, e que têm se preparado ao longo deste período que antecede as eleições, nas campanhas presidenciais, nas campanhas anteriores às prefeituras, nas campanhas também a governo, a deputados, e agora com os nomes deles já bem projetados, o Zé Valério já aí várias vezes vereador, o James e o Bida com uma história muito forte de trabalho social e de participação popular, prontos para contribuírem com seus municípios e com a região oeste do estado de Mato Grosso. Meu forte abraço aos nossos companheiros, meu forte abraço também aos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, nesse início de noite aí de segunda-feira, e vamos fazer aquele bate-papo para que os nossos companheiros possam expor um pouco as suas propostas, as situações que esses municípios têm vivido em tempos de pandemia, e para que a população possa conhecê-los melhor. Forte abraço, uma boa noite a todos e todas. Então é isso aí, vamos juntos. Eu sou o jornalista Robson Frag, como eu disse logo no início deste programa, hoje eu vou conversar com o engenheiro agrônomo, pré-candidato a prefeito de Cáceres, James Cabral. James Frank Mendes Cabral tem 47 anos, é natural de Cachoeira Alta, em Goiás, e chegou a Cáceres em 1984. Formou-se em engenheiro agrônomo em 1996 pela Universidade Federal de Mato Grosso, onde também cursou especialização em agricultura familiar e educação no campo. Concluiu seu mestrado em genética e melhoramento de plantas e tornou-se doutor em biodiversidade e biotecnologia. James já atuou como secretário de Agricultura do município de Cáceres, isso até o ano de 2012. E em 2013 foi selecionado como consultor no estado de Mato Grosso para o Programa Nacional de Crédito Fundiário, atividade que desenvolveu até o mês de abril de 2016. Dentre as suas principais bandeiras de luta está a agricultura familiar e a agroecologia, como não podia ser diferente, já que acabamos de ver em seu currículo o tanto que ele dedicou tempo de estudo a essas áreas. Boa noite, James. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Robson. Boa noite especial aí à companheirada, ao nosso deputado Valdir Barranco. Agradecer, Barranco, pelo convite aí para esse programa. Saudar aqui o companheiro Bida de Comodoro, Zé Valério de Conquista. E é uma satisfação poder estar aqui com vocês, para poder conversar um pouco, com a companheirada e contribuir para o desenvolvimento da nossa região nesse momento tão complexo que a gente está passando agora. Obrigado pelo convite e vamos participar. Tá certo, James. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar conosco nessa noite. Quem também participa com a gente é o companheiro José Benildo de Oliveira Marinho, o Bida. Bida é graduado em Teologia em Gestão Pública e pós-graduado em Gestão Ambiental. Chegou ao município de Comodoro em 1992, portanto, está nessa cidade há 28 anos. Sua primeira experiência com serviço público foi em 2002,
quando assumiu o Departamento de Tributação e Fiscalização da Prefeitura de Comodoro, onde também foi diretor de Meio Ambiente. Durante o governo do Blairo Maggi, o Bida foi nomeado representante da Secretaria de Estado de Fazenda em Comodoro, função na qual permaneceu por 2 anos. Também foi assessor e secretário parlamentar do ex-deputado estadual e também deputado federal Ságuas Moraes e chefe da unidade avançada do INCRA Vale do Guaporé. Também exerceu o cargo de diretor executivo do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental do Vale do Guaporé e foi diretor estadual de Meio Ambiente e de Obtenção e Aquisição de Terras para Assentamentos na Superintendência do INCRA do Estado de Mato Grosso. Boa noite, companheiro Bida, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bida, tá faltando ativar o microfone aí, companheiro. Beleza, boa noite, estão me ouvindo agora, tudo certo? Tudo certo, companheiro. Beleza, boa noite, Robson, boa noite, deputado estadual Valdir Barranco. Parabenizar pelo trabalho que vem fazendo na Assembleia Legislativa, que nos orgulha pelo trabalho prestado. Parabenizar pela live que vem fazendo aí todas as segunda-feiras, sempre participo quando posso. Parabenizar aí ao companheiro James, que está participando, amigo de longas datas aí, companheiro de casa, e o companheiro Zé Valério também, né, que meu vizinho de Conquista do Oeste. Para mim é um prazer poder participar dessa live e falar da situação política do estado de Mato Grosso e dos municípios, somente aqui do município de Comodoro. Para mim é uma honra, estou aqui à disposição para a gente poder debater um pouco mais. Muito obrigado, Bida. Eu quero dizer a todos que nos acompanham que o companheiro José Valério, de Conquista do Oeste, vereador por 4 mandatos, também vai estar conosco nessa live, mas por um probleminha na sua internet ainda não conseguiu a conexão. A conexão dele está caindo toda hora, mas daqui a pouquinho vai estar junto conosco nesse programa tão importante. Agora eu quero começar falando com o companheiro James Cabral, lá de Cáceres. James, como pré-candidato a prefeito do município de Cáceres, o senhor já deve ter feito uma ampla análise sobre a conjuntura política do município. Quais são os principais problemas, como deve ser o enfrentamento a estas demandas a partir de 2021, já que as eleições ocorrem, se nada mudar, em outubro de 2020. Eu gostaria então de começar com o senhor fazendo uma análise dos principais problemas do seu município. A palavra está com o senhor. Robson, obrigado pela introdução. Bom, a gente se colocou, Robson, aqui como pré-candidato, numa ampla discussão com o Partido dos Trabalhadores, com a companheirada que faz parte do diretório aqui, e não entramos só com a nossa vontade. Então tem um coletivo, né, de companheiros e companheiras que já discutem a situação de Cáceres há muito tempo
certo, James. Chama a atenção no seu discurso inicial uma das características principais do Partido dos Trabalhadores, que é a participação popular na discussão dos mandatos que se fazem. Você acabou de falar que temos um coletivo grande aí em Cáceres de pessoas preocupadas em apresentar propostas para melhorar o município, para trazer uma vida mais digna, uma vida melhor para todos e todas em todos os setores que a sociedade precisa, seja educação, saúde, infraestrutura. Eu estive em Cáceres aí, acho que em dezembro, se não me engano, e uma coisa que me chamou a atenção, eu até comentava com você no nosso bate-papo anterior, é que, embora seja uma cidade fronteiriça, né, a gente observa que apenas as principais ruas ali da região central têm asfalto. Quando você sai um pouquinho da rodovia principal e entra para o interior da cidade, você vê que só há barro, muitos buracos, muitos problemas de infraestrutura. Me parece que as administrações que até agora passaram pela cidade não tiveram essa preocupação. Poeira, lama, água, falta esgoto, falta água em alguns bairros, enfim, muitos problemas a serem atacados. E eu espero, com muita fé em Deus e com muita fé nos cidadãos e nas cidadãs aí de Cáceres, nesse povo cacerense, que nas próximas eleições façam escolhas melhores, mais inteligentes, mais pautadas em conhecer os candidatos, para só depois fazerem as escolhas e acertarem, para que a gente melhore essas questões. Antes de passar para o companheiro Bida, eu queria agradecer a participação aqui dos amigos que nos acompanham pelo Facebook. O Iris Lourenço, o Edivaldo Souza, a Edma Macedo, Luiz Antônio Almeida Fernandes, também temos o Tiago Pereira, a Rejane, e também desculpa, tá ruim de ler, Maria Leandro, Wilson Mendes Barranco, e estão aqui participando conosco. Quero dizer a todos que hoje o Fala Barranco está sendo transmitido apenas pelo Facebook Deputado Barranco, pela página Deputado Barranco. Mas depois desse programa, assim que acabar, vamos disponibilizar o vídeo também no canal do YouTube Deputado Barranco e lá no Instagram, também na página Deputado Barranco. Portanto, quem não conseguir assistir aqui pelo Facebook, pode logo ao final rever todo esse nosso bate-papo. Bida, eu gostaria então que você também pudesse fazer uma análise da conjuntura política dos principais problemas que se encontram hoje na cidade de Comodoro. Por favor, a palavra está com você. Obrigado, Robson. Estão me ouvindo? Sim, tudo bem? Obrigado, Robson. E parabenizar a Poliana que conseguiu entrar agora, né? Com o Pedro Zé Balão. Bom, Comodoro não é diferente, né? Apesar de ser um município bem menor do que Cáceres, nós temos toda essa situação. Já colocou aí no município dele. Nós temos um município aqui com uma extensão enorme. Nosso município, para você ter uma ideia, é maior que o estado do Sergipe. Nós temos pouco mais de 21
pode deixar comigo que eu vou ligar, tá? Eu vou chamar ele agora, se você puder fazer um teste com ele aí. 99% é da agricultura familiar. Mais de 6 milhões de litros de leite anual. Então nós temos uma agricultura familiar forte, claro que temos que melhorar, temos que fazer eles produzir mais, essa é a nossa proposta. E que a gente, eu sei que a gente vai estar falando isso depois, mas uma coisa que a gente defende muito é a questão da regularização fundiária aqui no nosso município. Então nós temos, além da agricultura familiar, nós temos o médio e o grande produtor. Hoje o Comodoro está produzindo um pouco mais de 77 mil hectares de soja no município. Nós temos um rebanho, né, porque a fonte principal de renda do nosso município é a agricultura e a pecuária. Nós temos um rebanho de um pouco mais de 300 mil cabeças de gado no município. Né? Então, a gente vem de algumas administrações que, não aqui fazendo crítica, mas dizendo que não foi bem sucedida. A própria população recusou isso. Tanto é que em Comodoro, na história política, em Comodoro nunca teve uma reeleição. Se não teve uma reeleição, é que os administradores que aqui passaram não deixou a comunidade por dentro. Então a gente vem com uma proposta diferenciada, com a experiência em vida pública, em administração pública, seja municipal, estadual e federal, para colocar toda essa experiência em Comodoro, nós administramos o município, sabendo que o Comodoro pode produzir muito mais do que vem produzindo. Tá certo, Bida, muito obrigado por sua participação. Tá certo, Bida, muito obrigado por sua participação inicial. Quero aqui dar boa noite ao companheiro Zé Valério, que finalmente conseguiu entrar aqui na nossa live. Zé Valério tem 50 anos, nasceu na cidade de Rio Branco, no Mato Grosso. É casado e tem 2 filhos. Reside no município de Conquista do Oeste desde 1998. É agricultor familiar e vereador no município por 4 mandatos, ou seja, está exercendo seu 4º mandato na Câmara Municipal. E tem como principal bandeira de luta a agricultura familiar, a saúde e a educação. Boa noite, companheiro Zé Valério, seja muito bem-vindo à nossa live, ao programa Fala Barranco. Tá me ouvindo, companheiro? Opa, tá me ouvindo, companheiro? Boa noite a todos que nos estão ouvindo. É a nossa luta, eu sou vereador por 16 anos, vou completar agora. Trabalhamos a favor da agricultura familiar, da educação e da saúde. Tá certo, muito obrigado. O senhor pode ficar despreocupado em relação a ativar ou desativar o áudio aí, que eu faço isso aqui para o senhor, tá bom? Para facilitar. Bom, dando continuidade ao nosso programa, eu quero perguntar agora para o companheiro James Cabral, lá de Cáceres. James, eu queria que você fizesse agora um levantamento, por favor, sobre os principais problemas na educação no município de Cáceres. Sabemos hoje que aqui no estado de Mato Grosso, uma das grandes batalhas que os deputados estaduais têm enfrentado, e sobretudo o deputado Valdir Barranco, que é o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, se refere ao auxílio emergencial para os professores interinos. Isso faz parte de um projeto de lei 365/2020 que já foi aprovado na Assembleia, passou em 2 votações, foi encaminhado ao governo do estado, mas até agora o governador Mauro Mendes não atendeu ao chamado, não atendeu ao clamor da Assembleia Legislativa, ou seja, não atendeu à vontade dos legisladores que foram eleitos legitimamente pelo povo de Mato Grosso. Enquanto isso, os professores interinos estão com seus contratos parados, sem receber salários, não conseguem fazer novos contratos, não conseguem ser chamados, estão passando por fortes dificuldades em todo o estado de Mato Grosso. E aí em Cáceres, como é que está essa situação? Olha, Robson, é importante comunicar isso também ao nosso deputado. Parece que o gestor municipal aqui de Cáceres gosta de seguir muito, né, o nosso governador. O problema que a gente está tendo a nível estadual
vereadores conseguiram derrubar esse decreto, mas por incrível que pareça, o prefeito ainda segue, né, o mês de maio, seguiu o mês de maio todo, sem seguir a orientação da Câmara, que derrubou o decreto dele, e agora lançou um decreto novo, pasmem vocês, fazendo um adiantamento de metade do salário para os professores. Não é nem o salário, ele está criando uma outra prerrogativa de lei. Eu vou adiantar um dinheiro para os professores para que eles possam pagar, né, depois que começar as aulas, no caso da pandemia. Então, nós temos aqui em casa a mesma situação. Temos professores aí e auxiliares de educação infantil, vários profissionais da educação, que também estão com seus salários cortados no meio de uma pandemia. E no município, que está sentindo muito a pandemia, está sentindo gravemente a pandemia. Cáceres é um município de serviço, é um município que 38%, 37% do PIB de Cáceres é serviço, é comércio. E as pessoas estão sem renda, né, e com medo de ir para a rua. Nós estamos aí com 33 casos, né, de Covid, 3 óbitos em Cáceres, alguns casos já melhoraram, mas a situação deixa a população em pânico. E aí o prefeito vem e corta salário nessas famílias, isso é inadmissível, isso é muito ruim, né? E a gente pensa, Robson, o deputado, Vida e o Zé Valério, a gente acredita que uma das formas de dispensar o desenvolvimento da Cáceres é a partir da educação. A educação de Cáceres, ela gasta 70 milhões por ano com a pasta. 70 milhões de reais, é a pasta que mais gasta, na minha avaliação, é investimento, é a que mais investe com a população. E a partir daí a gente tem que demorar muito, muito carinhoso, muito humano, para a gente poder melhorar a autoestima da população cacerense, do estudante cacerense, da rede pública municipal, para que a gente possa fazer das escolas um espaço para construir perspectivas de desenvolvimento do bairro. Tem muitas escolas rurais, então a gente está passando por esse problema e é muito grave, é muito sério e precisa de solidariedade também. Tá certo, companheiro James, muito obrigado. Muito obrigado por sua participação, James. Antes de passar a palavra para o deputado Barranco, eu quero agradecer aos companheiros, o Joel Machado, a Nádia Evangelista, a Ellen Caroline, o Gabriel Marinho, a Maria Leandro, a Ana Bela da Silva, o Luiz Antônio Ferreira da Silva, a Eliana Pérez Marinho, o Adenilson Silva, o Edivaldo Souza, a Selma e todos que nos acompanham nessa live, e pedir a todos vocês que compartilhem a nossa live. É importante, quanto mais gente compartilhar, mais pessoas conseguirão ter acesso a essa informação de qualidade. Afinal de contas, estamos tratando de política, gente, e política faz parte do nosso dia a dia. Estamos conversando com pessoas preocupadas para uma vida melhor de todos nós. Nesse caso, hoje, falando sobre a região oeste do estado de Mato Grosso, com os municípios de Cáceres, Comodoro e Conquista do Oeste. Deputado Barranco, o que o companheiro James acaba de dizer é grave. Além do governo do estado não pagar o auxílio emergencial aos professores interinos, no município também não se paga os interinos, ainda tem a proposta de se pagar apenas meio salário. Isso preocupa a todos nós eleitores, a todos nós cidadãos, mas deve preocupar sobretudo ao senhor, que além de deputado estadual é professor e presidente da Comissão de Educação da Assembleia e presidente da Comissão Especial que estuda a viabilidade da volta às aulas no estado de Mato Grosso. Como o senhor recebe essa informação? E o que pode ser feito na Assembleia através da sua comissão para mudar isso? Primeiro eu quero destacar a importância destes municípios da nossa divisa geográfica com a Bolívia, destacar a importância histórica que tem Maria do Paraguai, surgido lá em 1778, depois cidade de São Luís de Cáceres, 1860, e finalmente em 1938, sendo a nossa conhecidíssima Cáceres, né? Cáceres, James, é um município que o Mato Grosso deve muito para esse município. É um município que a região toda recebe os impactos, se positivos ou negativos, daquilo que acontece nela.
É um município que temos uma dívida histórica com Cáceres, assim como temos com Vila Bela também, que fica aí na região, que foi a nossa primeira capital. Cáceres foi criada também para que o Estado e o Estado brasileiro pudesse proteger as suas fronteiras. E ainda hoje me causa espanto que nós tenhamos um município em que não experimentou ainda um mandato popular e participativo. Um mandato que possa ouvir a comunidade, ouvir as pessoas, dialogar no dia a dia sobre os seus problemas, as suas angústias, as suas sugestões, porque o povo também dá sugestões. E é isso que você tem se proposto a liderar aí em Cáceres. A liderar, porque você não está sozinho. Tem um grupo muito grande de pessoas que querem Cáceres se desenvolvendo, uma Cáceres para todos e todas. Não dá para admitir que um município como esse, quando a gente olha a renda per capita de Cáceres, ela tem uma renda per capita altíssima, tem um IDH bom. No entanto, a distribuição dos recursos, a distribuição per capita de Cáceres está muito mal distribuída, com poucas pessoas que estão bem e uma grande maioria que mereceria estar melhor, mas que ainda não tem à sua disposição as políticas públicas. Assim como também Comodoro, que tem a sua importância histórica, que também é nossa divisa de estado com Rondônia e que também está na divisa limítrofe com a Bolívia, assim como Nova Lacerda, que é importante para o desenvolvimento, que é mais recente, que é mais jovem, mas que tem tudo aí para contribuir para o nosso estado. E eu quero falar também um pouquinho do perfil dos nossos companheiros. Nós temos aqui o James, que é de um estado vizinho, que vem de Goiás, aqui para o Mato Grosso em 1984. É interessante que eu vim do Paraná para o Mato Grosso, para Nova Bandeirantes, longe demais, em 1983. Então nós viemos para o Mato Grosso quase na mesma época. Temos o Bida, que veio de Arapiraca. O Bida é de Arapiraca, do Rio Grande do Norte, e terra do fumo, né? E aí vem aqui para o Mato Grosso também em 1992. Depois eu vou contar um pouquinho do que eu sei da história do Bida, que você não contou, viu, Robson? Você não contou porque mas eu vou contar que o povo também gosta. E o Zé Valério, que é de Mato Grosso, é de Rio Branco, aí vizinho. Então são 3 companheiros preparadíssimos. E aí eu quero me ater à questão da educação. Vou falar da educação, né, porque tange a pergunta sobre a educação, mas a todas as demais áreas se aplicam mais ou menos o que tem acontecido com a educação. Não é possível que nós estejamos vivendo em plena pandemia e tem duas questões que, quando acontecem no mundo, transformam o mundo, transformam a humanidade. São as guerras e as pandemias. Então, as pandemias, que são raríssimas, mas acontecem, né? Nós tivemos a peste negra lá no século XIV, que varreu a população. Nós levamos 7 séculos para que a Europa pudesse repor a população que foi devastada pela peste negra. 7 séculos. Depois nós tivemos a gripe espanhola em 1918, que também matou quase 100 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola ocorreu no mesmo tempo. A Primeira Guerra matou 8 milhões de pessoas e a gripe espanhola quase 100 milhões de pessoas. E nesses dois momentos, depois da Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, o mundo se transforma após as guerras, pela tecnologia, pela ciência, pela educação principalmente. E nós estamos vivendo uma pandemia. O Brasil não está sabendo, não soube se preparar, não se debruçou sobre a pandemia, e o Mato Grosso também não. E os municípios também não. Não dá mais para admitir governantes que não tenham programas de governo. O que nós vivemos no estado de Mato Grosso com Mauro Mendes, e o que nós vivemos na maioria das prefeituras, é falta de programas de governo construído com a população e que possa ir ao encontro da população, não só para ofertar aquilo que sai da cabeça do governante,
a chave? Os países, os estados e os municípios que souberem se ater à educação, a investir na educação, vão sair dessa pandemia por cima e vão ter a sua realidade transformada. Podem prestar atenção, foi o que aconteceu com o Japão na Segunda Guerra, com a Alemanha depois, e agora com a China, que aproveitou também em alguns momentos, está aproveitando esse momento agora, e é o que vai acontecer com muitos países. Estados brasileiros estão sabendo fazer isso, mas quem não souber investir na educação, só a educação é capaz de recuperar. Só a educação. A saúde é importante para o formar a realidade e a educação. Então, o governador e os prefeitos, como de Cáceres aí, destratar, desqualificar, humilhar os profissionais da educação, como está sendo feito, é imperdoável. E nós travamos essa luta aqui, o deputado Lúcio Cabral tem feito um trabalho brilhante também conosco na nossa comissão especial que estuda o retorno às aulas, acompanhando toda semana, apresentando um gráfico. Temos aí vários deputados que estão abraçados no tema aí dos servidores que não foram contratados. 24 deputados votaram na primeira, votaram na segunda, e o governador até hoje não sancionou a Lei 365/2020, que está levando os professores interinos ao desespero. Hoje eu recebi notícia de professor que já estava se suicidando e foi impedido na hora de cometer o suicídio. Então, é algo que é imperdoável. A história não perdoará. Não perdoará aqueles que deixaram de fazer e também não perdoará os estados, os países, os municípios que não aproveitarem esse momento de investir em educação. Deputado, aproveitando esta fala sua sobre educação, uma pergunta que nos chega aqui pelo WhatsApp é referente à volta às aulas. A comissão especial que o senhor preside está realizando uma série de seminários com especialistas em educação para se discutir a viabilidade da volta às aulas. A que ponto já se chegou? Já se tem uma data, uma previsão de quando essas aulas podem retornar? Como está isso? O que está sendo discutido agora, nesse momento, e que será discutido na próxima quinta-feira, pela manhã, na Assembleia Legislativa, em mais um seminário? Robson, nós já vamos para a nossa terceira reunião, né, da comissão especial. É importante nós esclarecermos aqui para a população, porque não trata-se apenas de e aí vai todo mundo para a sala de aula, os professores, os alunos, como se nada tivesse acontecido. Isso não existe, não pode ser assim. O mundo todo, principalmente a Europa, o Oriente Médio, estão se preparando. A China até hoje não conseguiu voltar, e lá começou bem antes. A França fez uma tentativa, Portugal fez uma tentativa, tiveram que retroagir por conta dos efeitos, porque a movimentação das crianças, a incapacidade que nós temos de fazer com que os protocolos sejam cumpridos. Imagine vocês, crianças aí de 5, 8, 10 anos, dentro de sala de aula, na hora do intervalo, não tem como seguir os protocolos. Então é isso que a comissão tem estudado. Nós tivemos uma palestra importantíssima, aliás, duas palestras importantíssimas na reunião de segunda-feira, na outra segunda, com o professor doutor Luiz Dourado, que é professor da Universidade Federal de Goiás, que trouxe aí para nós, ele é um dos maiores pareceristas do Conselho Nacional de Educação, membro do Conselho Nacional de Educação durante muito tempo, um currículo riquíssimo, e nos situou bastante acerca dos aspectos pedagógicos, da questão das aulas não presenciais. É importante que a população compreenda que o Brasil não tem uma legislação que permita contar as aulas em EAD para o cômputo das 800 horas no ensino fundamental e das 1.000 horas no ensino médio. Não tem. Então, quem está fazendo a aula em EAD é apenas complementação, vai ter que repor essa aula, ou do Estado, ou nas escolas privadas. A comissão, ela começou para estudar apenas a educação do ensino estadual, e hoje já é do sistema estadual, ou seja, envolve os municípios, a educação estadual e também a educação privada.
E a professora Nilce Maria, vice-reitora da Unemate, também fez uma palestra brilhante na reunião de segunda. Na quinta-feira, agora, às 9 horas, a partir das 8 horas, aliás, já convido a todos e todas para acompanharem pela TV Assembleia, pela nossa rede social. Nós teremos uma palestra com o conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o senhor César Miola, que é um dos nomes que mais se destacam nessa questão no Brasil. Também o professor Henrique Paim, que foi ministro da Educação e que hoje está na Fundação Getúlio Vargas, vai estar também proferindo uma palestra. E também estamos trabalhando com o Fioro, que foi ministro da Saúde, também para que o Fioro possa também falar sobre os aspectos sanitários. E aí nós vamos organizando aos poucos, né? Já tivemos o aspecto pedagógico, vamos tratar agora mais do sanitário, da volta às aulas, e vamos começar um ciclo a partir da outra semana de 4 núcleos temáticos, cada um tratando de um tema com 4 subrelatorias. Cada deputado da comissão com uma subrelatoria. Deputado Wilson Santos, deputado Dr. João, deputado Sebastião Rezende, deputado Tiago Silva. Cada um vai relatar um núcleo desse, com a presença dos especialistas. Aí são 13 instituições que estão presentes. Nós pretendemos, no dia 17 de julho, concluir o relatório, já com, quem sabe, já com uma data para retorno às aulas. O importante é dizer, não temos nenhuma previsão de volta às aulas antes de agosto. Isso todos na comissão, super representativa, plural, todos são unânimes em dizer que nós não temos condições hoje de dizer que nós vamos voltar antes de agosto. Pode ser que nas próximas semanas a gente até adiante volte antes de agosto. Pode ser que volte mais para lá e pode ser que não volte nem esse ano, né? Tá certo, deputado. Muito obrigado. Vamos falar agora com o companheiro Zé Valério. Companheiro Zé Valério, o senhor me ouve nesse momento? Zé Valério, o senhor me ouve? Ouvindo. Então, companheiro, o senhor é vereador há 4 mandatos, conhece como ninguém a política em Conquista do Oeste. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre os problemas do município. Quais são hoje as principais dificuldades encontradas, enfrentadas pela população local? Olha, a nossa dificuldade que não é a gestão da prefeita, né? Porque temos, nosso município é assentamento. Então é a agricultura familiar aqui. E nós temos aí vários equipamentos. Você está gritando, eu estou ouvindo daqui, cara. Eu tirei meu áudio. Faz um pão para mim lá, Malu. Nosso deputado presidente, temos 4 padrões que estão dando o apoio necessário para o nosso produtor. Agora, com essa crise de economia, do leite, quando resolver barrar o leite, tem que ter uma outra mas um apoio para que a nossa família não precise. Então, falta disso, então, com essa da disponibilidade que eu tenho de agricultura. E sobre a nossa saúde, nós temos equipamentos, temos um recurso que veio para esse fim de apoio à epidemia. E temos que dar um incentivo aos profissionais, já fiz várias educações que elas descem de 40% de incentivo por nosso funcionário da saúde, e ela não, até hoje, não fez. O que fez foi a clareza dos na saúde. Então, a nossa fonte, né? Vereador, o seu áudio tá com algum probleminha, tá picotando bastante. Vereador, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais próximo do celular, porque o seu áudio está picotando muito e a gente não está conseguindo entender direito o que o senhor quer dizer, por favor. Pode deixar que eu vou ativar o áudio para o senhor aqui. E
ela não fez. O que fez foi cortar as horas extras dos funcionários. Então é isso, então é uma questão, né? E nós estamos aí com o nosso nome para candidato à prefeitura, com o público que me escuto, a nossa força, né? Põe ficar no caminhão, então pode fazer um governo voltado para todos, não para todos. Tá certo, eu agradeço a participação do vereador José Valério. Embora o áudio esteja um pouquinho ruim, só um minutinho, deputado. As pessoas não entenderam muito bem o áudio do vereador, mas eu quero dizer a todos que é um vereador por 4 mandatos, representante da agricultura familiar lá no município de Conquista do Oeste, que tem lutado muito nesses 16 anos pelo desenvolvimento da agricultura familiar e que agora está colocando o seu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores para disputar as eleições na condição de pré-candidato a prefeito. Deputado Valdir Barranco. Não, eu só quero contribuir, porque o Zé Valério, ele é uma referência em Conquista do Oeste, nessa região oeste. Não é qualquer um acumular tanta experiência e tantos mandatos consecutivos. Você só consegue, ainda mais sendo alguém que não é de alto poder aquisitivo, que é trabalhador, que é da agricultura familiar. Você só consegue pelo trabalho, pela dedicação e, acima de tudo, por honrar os compromissos que você assume. Então, o Partido dos Trabalhadores, através dos mandatos, principalmente do Abicalil, do Ságuas e agora da Rosa Neide, que são mandatos federais com mais capacidade de ajudar com emendas, contribuíram, mas o Zé Valério fez a diferença em Conquista. Pronto, depois de 4 mandatos aí de estadual, Zé Valério, você tem que ir para prefeito mesmo, tenho certeza, com a campanha bem organizada, do jeito que você está fazendo, essa pré-campanha, nós vamos conseguir êxito aí. Muito sucesso, e você tem em mim um admirador, alguém que conhece a sua história, o seu trabalho. Obrigado. Bom, já que a gente estava falando de agricultura familiar, o deputado Barranco acabou de contar sobre a história do nosso vereador Zé Valério de Conquista do Oeste, um homem da agricultura familiar que tanto trabalhou por esse povo, por esta área econômica do estado de Mato Grosso e que não é tão reconhecida. Para quem não sabe, temos hoje mais de 130 mil famílias na agricultura familiar aqui em Mato Grosso. 80% da comida que chega à nossa mesa vem da agricultura familiar. E, infelizmente, há vários entraves que fazem com que o setor não se desenvolva, porque não há, por parte do Poder Executivo, vontade de ver a agricultura familiar crescer. Um dos grandes entraves é a tal da APF, a Autorização Provisória de Funcionamento, que impede que o agricultor familiar acesse recursos no Banco do Brasil, nos bancos públicos como a Caixa Econômica também, mas é fato que no Banco do Brasil muito mais, para tocar o seu negócio. Bida, aí no seu município em Comodoro, a agricultura familiar também é muito forte. Diz pra gente um pouquinho da agricultura familiar em Comodoro. Com certeza, Robson. Isso aqui não é diferente do estado do Mato Grosso e nem da região nossa aqui do Companheiro Zé Valério. Nós temos uma agricultura familiar forte, porém meio abandonado com essa questão de regularizações pelo Estado, pelo próprio órgão federal e a questão ambiental também. Como em outro lugar do Estado
Agora, Bida, quando a gente fala de regularização fundiária, a gente fala do INCRA, a gente fala do Intermate, mas também você acabou de falar sobre as questões ambientais. Então a gente está falando da SEMA. 3 órgãos públicos, 1 federal e 2 estaduais. Aonde está o maior problema, o maior entrave? É o Intermate que não quer resolver a questão? É o INCRA que está parado por conta do governo Bolsonaro, que resolveu acabar com a reforma agrária, na verdade não dar continuidade ao pouco que vinha se fazendo após o término dos governos do PT? Ou o problema maior está na SEMA, com as questões que a gente sabe que ocorrem lá dentro, um tanto quanto escusas em relação à questão ambiental, ao licenciamento ambiental? Tá certo, Bida, muito obrigado. Você falava sobre a importância do trabalho do deputado Valdir Barranco enquanto superintendente do INCRA e que começou com o georreferenciamento, as parcerias para o georreferenciamento nos assentamentos, o que acabou dando uma mão muito grande para a questão da regularização fundiária e da reforma agrária aqui no nosso estado. Agora eu quero passar a palavra para o nosso companheiro de Cáceres, que também é especialista em agricultura familiar, o James, mas que eu queria que, além de falar sobre agricultura familiar, James, você também nos dissesse como é que está a questão da zona de processamento de exportação, essa famosa ZPE de Cáceres. A gente sabe que desde da década de 80, quando o país ainda era presidido pelo José Sarney, esta novela vem se arrastando, começa-se a falar de ZPE, começam-se obras, param-se obras, e a ZPE, na verdade, não sai do papel. Como o senhor vê isso, já que o senhor pretende ser prefeito de um município tão importante
E uma questão tão importante como a zona de processamento de exportação para a economia local e para a economia do estado de Mato Grosso. Bom, Robson, primeiro, parabenizar a companheirada aí pelo conhecimento, né, que tem uma das áreas que a gente vai trabalhar aqui como o setor propulsor. A educação, ela cresce, ela forma a identidade da pessoa, mexe com a cultura, do esporte, mas ela precisa de renda. E uma das fontes de renda que a gente sabe que Cáceres e a região toda tem vocação
olhava a carteira agrícola. Eu não quero ver só a carteira dos grandes. Do grande produtor aqui de caça, graças a Deus não tem problema. O crédito sai na mão dele a hora que ele quer. Agora, o pequeno produtor começa com a PF, que é uma das indicações mais dramáticas aqui, que a gente não consegue. O CAR, o próprio Programa de Desenvolvimento Ambiental da Propriedade, e a própria DAP, né, que é a Declaração de Aptidão da Agricultura Familiar, que eu nem sei como é que está hoje, porque o Bolsonaro acabou com o estudo, né? Não tem mais, eu não sei nem como é que funciona hoje. Mas qualquer prefeito sério pegaria a lista dos agricultores familiares do seu município. Aqui em Cáceres tem mais de 3 mil que tem DAP. A última análise que eu fiz tinha 1.900, as DAPs estão expirando, estão acabando, estão perdendo a validade. E agricultor sem DAP é agricultor sem pegar crédito. Então, qualquer prefeito sério pegaria essa lista, ia para o banco, para os bancos, olha, gerente, como é que estão meus agricultores aqui? Quantos milhões você já liberou para a agricultura familiar? E quando você libera para a agricultura familiar, ele vai comprar o sêmen aqui, ele vai comprar a semente do capim aqui, ele vai comprar toda a estrutura necessária para produzir na agricultura familiar aqui no município. Ele não vai comprar das grandes trades, ele não vai comprar em São Paulo, não vai comprar em outro lugar. Ele vai manter o dinheiro aqui. E o prefeito que quer um gestor que quer a sua cidade desenvolver, ele vai para a porta do banco, vai pegar o gerente, vai andar na estrada que o leiteiro traz o leite, vai visitar a estrada que o agricultor traz a banana, traz o limão, traz o queijo para a cidade, o frango, para poder ajudar essas comunidades a desenvolver. E assentamento desenvolvido é um problema mesmo, né, mano? Que é gente que está lá tendo recurso, é gente que está lá tendo uma vida digna, é gente que está lá trazendo riqueza para casa. Então, a agricultura familiar, para nós aqui na região de Cáceres, ela é um elemento de desenvolvimento. Ela não deve ser problema, nunca ser olhada como problema, como muitos gestores, inclusive aqui na nossa região. Então, esse é um desafio que a gente tem, está no nosso programa de governo. A gente tem uma equipe grande estudando a agricultura familiar. Nós temos um problema sério aqui, né, de valorização da cultura da agricultura familiar, comunidades tradicionais, da morraria, da Barranco conhece bem mais o vida. Nós temos assentamentos aqui na fronteira que são polígonos da seca, né, que tem uma falta d'água enorme dentro do Pantanal, e que quando eu fui secretário de Agricultura junto com o Eduardo, secretário de Obras, a gente conseguiu de alguma forma, com apoio também do INCRA, né, resolver um pouco do problema. Então, é fundamental a gente pôr a agricultura familiar como um elemento de desenvolvimento. Tá certo, então eu passo a palavra para o deputado Valdir Barranco, que sempre teve a agricultura familiar como uma de suas principais bandeiras de trabalho. Fosse como prefeito de Nova Bandeirantes, fosse como superintendente do INCRA ou em outras funções que exerceu dentro do INCRA, dessa autarquia federal, e também agora no seu segundo mandato como deputado estadual. Deputado Barranco. O Mato Grosso como um todo tem uma riqueza imensa da agricultura familiar. Conseguimos compreender como é que nós não temos, o Mato Grosso nunca teve um governador que voltasse os seus olhos para a agricultura familiar, que se dedicasse a construir políticas para a agricultura familiar, e principalmente nesses últimos 20 anos. É um absurdo. Governadores, eu fui deputado quando era o Pedro Tax, não entendia bolufas de agricultura familiar. Agora temos aí o Mauro Mendes. O Mauro Mendes não quer nem saber de agricultura familiar, não dá a mínima para a construção de algum programa. O Pedro Tax começou lá com o decreto 230/2015 a destruir, a matar a míngua os agricultores familiares, porque é um decreto que proibiu a liberação de crédito, uma vez que ele obrigou a autorização provisória de funcionamento das propriedades para que pudesse os bancos liberarem o crédito. Aí o pequeno, que já não tem condições, o governo não ajuda, ainda vem e atrapalha, passa a fazer uma exigência que ele mesmo que consiga aprovar o projeto e o recurso do Pronaf mais alimentos, estivesse pronto para ser liberado, o banco estava impedido, porque ele não tinha dinheiro, o agricultor familiar não tem recurso para contratar uma empresa para apresentar o projeto junto à SEMA. Então, ele começou, o Mauro Mendes até hoje não entendeu o que é isso, continua com essas exigências todas. Nós temos lutado muito ali na Assembleia Legislativa para diminuir essas burocracias.
Infelizmente, o parlamento, os governos, eles funcionam muito voltados para os grandes. Mato Grosso é um estado que poderia diminuir as suas desigualdades a partir dos investimentos na agricultura familiar, de programas, de proposta para a agricultura familiar. Só aí nós já teríamos 130 mil famílias, 140 mil famílias, mais de 500 mil pessoas que seriam beneficiadas. A agricultura familiar já é um público que não concorre com os problemas urbanos, que são muito difíceis de serem enfrentados, como a segurança pública, a questão do saneamento básico. Então a agricultura familiar já não tem esse problema. Se tivesse o auxílio para os créditos, nós teríamos aí no mínimo mais 600 mil pessoas que estariam participando e contribuindo com o desenvolvimento e vivendo em muito melhores qualidades de vida. E nós não conseguimos ver esses governos enxergarem isso em todos os rincões do Mato Grosso e nessa região aí de modo mais apropriado. Cáceres, por exemplo, tem quase 100 mil habitantes, né? Comodoro tem assentamentos, tem áreas de regularização, área de regularidade, toda essa região aí, e eu me empenho muito na questão da regularização fundiária, são áreas de faixa de fronteira, e é importante a gente explicar para quem está nos acompanhando aí em casa, que pela Constituição Federal da República, de 1988, todas as áreas, a partir do marco da fronteira com o Brasil, 150 quilômetros para dentro do nosso estado, do nosso país, aliás, né, aqui no Mato Grosso, vamos considerar aqui o estado de Mato Grosso, do marco da fronteira com a Bolívia, 150 quilômetros para dentro, são áreas de faixa de fronteira para proteção da fronteira que são de domínio da União. Então, essas áreas não poderiam ser expedidos títulos. Então, tem muitos títulos aí de fazendeiros grandes que ocupam essas áreas ilegalmente. E muitas áreas dessas que ainda têm seus títulos judicialmente contestados pela AGU, como é o caso aí da Boi Gordo, de Salto do Céu, essa região aí, o próprio Comodoro, que tem também uma área da Boi Gordo, que é a massa falida, né, Bida? Essas áreas aí já estão na justiça, a AGU ganhou todas elas, e agora nós estamos diante de um governo, que é do Bolsonaro, que quer facilitar a vida dos ilegais contra as famílias que reivindicam para serem assentadas em 10, 20 hectares de terra e poderem contribuir com o desenvolvimento do estado e do país. Portanto, eu acho que nós temos uma grande contribuição a dar, nossos mandatos têm feito isso, tanto na esfera federal quanto aqui no Parlamento Estadual. Temos aí nessa região esses currículos maravilhosos, né? O James, com uma experiência fantástica, que tenho certeza que já nos ajuda muito, mas poderá ajudar muito. Se Cáceres experimentar essa oportunidade, não vai querer voltar atrás jamais. O Bida, que nessa região aí é quem mais entende, porque eu fui superintendente do INCRA no momento em que o Bida foi chefe da unidade aí de Vila Bela e Pons Lacerda, e depois o Bida veio para nos ajudar aqui na obtenção de terras, e o Editânio, que também é da região, ocupou. Então nós temos aí o Bida e o Editânio que compreendem, entendem, e que fizeram. O Bida fez assentamento aí na porrada, organizou assentamento aí nessa região de Nova Conquista, de Nova Lacerda. Ele, desse tamanhozão dele aí, subia na mesa, gritava, botava ordem na casa e fez com que os assentamentos surgissem, fez com que o georreferenciamento caminhassem, fez a titulação chegar através do CCU, depois do título definitivo, levou o crédito, organizou com os prefeitos para levar os recursos que nós fazíamos convênio para estradas, pontes, bueiros, enfim, nós temos quadros aí que vão contribuir muito. E mais uma vez, James, Bida, Zé Valério, eu, Robson, lamento muito que nós tenhamos governantes que não consigam enxergar, porque o estado de Mato Grosso tem aí meia dúzia de supermilionários que nesse momento da pandemia todo mundo está vivendo de desemprego, os professores aí sem salário, o desespero, a humilhação das pessoas para conseguir pegar R$600 de auxílio emergencial, humilhação na Caixa. E aí nós temos meia dúzia do grande agronegócio, não vou falar aí de quem tem 5 mil hectares para baixo, não, de 5 mil hectares para cima, que são os barões do agronegócio. É uma pequena ilha
super ricos, bilionários, em meio a uma multidão que passa por dificuldades. Então, se nós tivéssemos governantes comprometidos e com conhecimento, bem assessorados, nós faríamos uma divisão muito melhor, com muito mais pessoas podendo participar da riqueza e ajudando o Mato Grosso também a se desenvolver. É lamentável, aí eu finalizo aqui, que Cáceres, com 1 milhão de cabeças de gado, não tem um frigorífico, né, Jana? Tem que deslocar o boi vivo para abater em outras cidades ou até fora do nosso estado, né, aqui do Mato Grosso. E aí, muitas vezes, essa enganação das EPE, né, que nós também sabemos da importância, mas nós não temos governantes comprometidos para que as coisas... E aí ficam enganando o povo. É a mesma história das eleições agora. Desde 1990, tem deputados e senadores que apresentam emendas lá no Congresso Nacional dizendo que as eleições vão ser unificadas, toda junta. E agora, 20, 30 anos depois, ainda tem gente que cai nessa conversa de que agora, com a pandemia, vai ser tudo em 2022. Nós sabemos que são cláusulas pétreas da Constituição que não se muda sem haver uma constituinte, né? No caso das EPE é a mesma coisa. É igual a seca lá no Nordeste na época, né, Bida? Quantos governantes se elegeram dizendo que ia levar água, e aí foi o presidente Bida, o presidente Lula, o presidente Lula, nosso grande presidente, que retirante do Nordeste, que conhecia aquela realidade, e levou, né, sem fazer propaganda, levou água através do São Francisco, mas tantos, desde 1920, 1910, os governos se elegiam lá prometendo água, e aqui no Mato Grosso prometendo as EPE aí para a região oeste. Aí, Bida, se não for prefeito, pelo menos já foi promovido pelo deputado Barranco a presidente, cara. Olha só. Bom, quero passar uma informação para os agricultores familiares para a gente encerrar este tema aqui na nossa discussão. Para solicitar adesão direta ao Programa de Aquisição de Alimentos, junto ao Ministério da Cidadania e sua execução pelas prefeituras, atenção vocês que são pré-candidatos a prefeitos, o município precisa apenas encaminhar um ofício à Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva, indicando um servidor responsável por cada prefeitura para o seguinte endereço: para a Esplanada dos Ministérios, Protocolo Central do Ministério da Cidadania, Bloco A, térreo, Sala T40. Essas informações estão no site, aqui na página do deputado Valdir Barranco. Portanto, não se engane, não deixe que a politicagem faça com que as pessoas não consigam, as pessoas da agricultura familiar, não consigam ter acesso a esse programa tão importante que pode alavancar, sim, a agricultura familiar tão sofrida aqui no estado de Mato Grosso e em todo o país. Bida, eu queria que você falasse para a gente, já que você pretende ser prefeito de Comodoro, como fazer para alavancar a economia do município. Eu acho que nós tivemos um probleminha aí com a internet do companheiro Bida.
e travou a imagem. Então, enquanto o Bida retorna com a sua transmissão, eu repasso a mesma pergunta para o companheiro James Cabral. James, como alavancar a economia aí de Cáceres e gerar emprego? Essa é uma grande preocupação da população matogrossense. Você vê que a concorrência em Comodoro é forte. A oposição, a vida lá, já cortou a tela da internet de lá para a gente não poder falar. É que eu tenho certeza que a melhor proposta para desenvolver em Comodoro está na mão. Mas olha, Robson, é uma pergunta. O Vida voltou? Não sei se ele quer concluir. Voltei, mas eu quero só concluir, James, rapidinho, dizer o seguinte. É a agricultura familiar, é a realização fundiária. Fico muito feliz, eu sei que tem um suporte muito grande e tenho condições de administrar o município. Não sou melhor do que ninguém, nem mais honesto, nem mais trabalhador do que os demais cidades que aí estão. Eu tenho experiência em administração e principalmente na regulação fundiária. Eu sou um professor, um cara que me ajudou muito e é um cara que eu sei que vai contribuir muito para o Estado do Mato Grosso, Comodoro, que é o deputado Valdir Barranco, o deputado da regulação fundiária, da agricultura familiar. E quando a gente fala em agricultura familiar, até parece que a gente não preocupa com o grande, parece que a gente tem raiva do grande. Não, é que o pequeno precisa do poder público, o pequeno precisa bem mais do poder público que o grande. O grande caminha com as suas próprias pernas. O pequeno precisa do apoio e da ajuda do poder público. Eu quero, só para finalizar, dizer que eu quero que o produtor, hoje, com nós, um pouco mais de 77 mil hectares de soja produzindo, daqui a 4 anos nós vamos produzir 180 mil hectares de Comodoro, se Deus quiser. Mas eu quero fazer também que o agricultor, a agricultura familiar que está em 20 mil cabeças de gado, que vá para 70, 80 mil cabeças de gado dentro da sua propriedade, sem aumentar a terra. É dando condições de o cara fazer investimento de qualidade na sua propriedade, aonde ele cria 20 cabeças, ele vai criar 50, porque tem acompanhamento técnico, tem assistência técnica, o James sabe muito bem disso aí, e é isso que nós queremos fazer. E dessa forma nós vamos fazer o nosso pequeno, médio e grande produzir, arrecadar mais, investir mais na educação, a educação de qualidade que aqui está péssima, saúde de qualidade, a nossa que está péssima, certo? E numa infraestrutura, porque estrada também nós não temos, asfalto na nossa cidade nós temos. Então é isso. Tá certo, Bida, muito obrigado. Então, James, vamos concluir. Vou refazer a pergunta para quem, por um acaso, porventura, tenha entrado agora ou não tenha acompanhado. Eu pergunto a você, como pré-candidato a prefeito do município de Cáceres, como alavancar a economia local e gerar emprego? Esta que é uma das grandes preocupações do povo matogrossense e do povo brasileiro em geral. Ótima pergunta, Rosa. Isso nos ajuda, né, a pensar aí de forma muito concreta. A gente tem construído, né, esse coletivo, Barranco e Vida, que pensar em desenvolver a cidade, ela não pode ser um exercício solitário, sabe? Se Cáceres e a região oeste hoje, ela está fora das políticas de desenvolvimento do Estado, você
um time. Como é que joga jogador sem time? Partida é a mesma coisa, é um aglomerado, é um posicionamento para se pensar o município. Então, nós temos uma eleição nova, desafiadora, ainda mais nesse momento de pandemia, e é preciso que a população tenha muita paciência, calma e saiba, de fato, fazer o debate que tem que ser feito. Aquela dona de casa que vive em casa há mais de 80 anos, 40 anos, que tem bairros aqui mais novos, que ainda não tem água, que ainda não tem asfalto, que ainda tem que ir para a fila do postão ficar de madrugada esperando consulta para o seu filho. Precisa entender que Cassis precisa de uma nova perspectiva de gestão, de uma nova perspectiva de representação social. E a gente quer fazer isso aqui. Nós queremos juntos fazer isso aqui, mas sempre em um debate bastante amplo para a nossa população. Só assim, Robson, a gente vai conseguir pensar no desenvolvimento que incorpore essas pessoas. O desenvolvimento tem que ser pensado para a mulher negra, para a população marginalizada. Não é só para o centro da cidade. O centro da cidade precisa ser pensado também, obviamente. Mas tem gente muito com mais prioridade que a gente precisa pensar no nosso projeto de governo. Nós estamos pensando nisso. Vamos dialogar com o povo, vamos dialogar com a população que de fato é necessário. E é assim mesmo que se faz, que o PT faz política, com a participação popular, ouvindo as minorias, com políticas voltadas para as mulheres, para os indígenas, para os negros, para a população LGBT, enfim, para os menos favorecidos, para aqueles que, de certa forma, acabam ficando à margem da sociedade porque são esquecidos pelo poder público. E quando você empodera essas pessoas, elas se mostram enquanto cidadãs e mostram que podem tanto quanto aqueles que têm melhor condição de vida. Não é isso, companheiro? Então a gente está chegando agora ao final do nosso programa, são 19 horas e 45 minutos. Esse programa tem como finalidade ouvir os pré-candidatos, mas é lógico que não temos um tempo tão grande para falar de todas as propostas. A gente vai fazer ao longo desse período pré-eleitoral vários programas, vamos conversar novamente. Hoje foi um apanhado sobre a região oeste com o companheiro José Valério de Conquista do Oeste, que já não está mais conosco por conta da péssima qualidade da internet que hoje todos nós ainda enfrentamos. Também com o Zé Benildo Ubida de Comodoro e com o James Cabral de Cáceres. James, como eu havia dito para você lá no nosso bate-papo, o último bloco do nosso programa ele está voltado a perguntas a serem feitas por vocês, participantes, convidados, ao nosso anfitrião, o deputado Valdir Barranco. Então, para encerrar essa nossa última parte, por favor, a sua pergunta ao deputado Valdir Barranco. Bom, mas eu antes quero agradecer muito, Barranco, a iniciativa do seu programa. Ele desencastela o deputado, coloca o deputado em contato com a população. Isso é muito importante, a sua atuação, na atuação do CUT, a gente vê com muita esperança, viu, Barranco? A forma como vocês estão construindo aí a representação popular do Estado, de forma decisiva. A minha pergunta, Barranco,
Companheiro, daqui a pouquinho a gente vai ter as considerações finais. Deputado Barranco, eu queria tomar a liberdade de também deixar o Bida fazer a pergunta, e aí o senhor responderia de uma vez só as duas perguntas dos dois, para a gente ir encerrando o programa, pode ser? Bida, que pergunta você teria então para o nosso deputado Valdir Barranco? Bom, a minha pergunta vem um pouco ligada, parecida com a pergunta que o James fez, né? Mas, como eu sei que o nosso deputado é da agricultura familiar, é da regularização fundiária, eu gostaria de saber do deputado o que pode ser feito, como que ele está pensando e está analisando a questão da regularização fundiária, não em área de intermate, nem em área de assentamento, mas na área de regulação fundiária, as terras da União ocupadas pelos latifundiários. Tem pequenos que a gente tem que pensar um pouco diferenciado com essa PE. Qual é a discussão que está sendo feita referente à regulação fundiária? Porque tem toda uma proposta que a regularização fundiária ia facilitar, hoje era declaratório, ia abrir um espaço no CIGEF e as pessoas iam fazer a sua solicitação, encaminhar seus documentos, ia declarar o que ele tinha e ia ser regularizado. Como que está a discussão nesse sentido aí, deputado? Bem, vamos começar pela pergunta do James. Primeiro, James, dizer que nós precisamos, diante dos governos que nós temos tido, que são governos encastelados, você usou um termo aí interessante, né? Que o programa nos possibilita nos desencastelarmos enquanto parlamentares, nos aproximarmos da população. Nós temos, acho que nesse momento, um governador que é muito encastelado, que mesmo antes da pandemia, não é porque nós estamos na pandemia, mas que não vai para o interior, que não ouve, que não se aproxima da sociedade. Então, eu acho que o importante é nós fazermos um movimento contrário. E aí vocês que estão pleiteando, e tenho certeza que da forma como estão se colocando, já se aproximando, construindo junto com a população os projetos de vocês para as eleições, ocorrendo aquilo que nós esperamos, que é a vitória. Então, propostas que possam surgir a partir daí, para que nós possamos provocar o governador para abraçar essas propostas. Obviamente que muito daquilo que nos levará ao êxito dependerá também de políticas federais, né? Nós sabemos que os governos estaduais não são diferentes das prefeituras e de muitos que têm na mão também. Mas o estado de Mato Grosso cresceu muito em sua receita. Para vocês terem uma ideia, nós estamos em plena pandemia, os estados todos reclamando. No ano passado nós aprovamos a peça orçamentária desse ano de 2020, com a previsão de 20 bilhões de receita. Nos 5 primeiros meses aí de arrecadação, Mato Grosso já ultrapassou 10,2 bilhões de receita. 5 meses, ou seja, nós temos ainda 7 meses, contando que o mês de dezembro é um dos meses que mais arrecada. Então, nós possivelmente vamos fechar aí o ano com 26, 30 bilhões de receita. Então, é um estado que arrecada muito, mas temos um governador que não tem uma proposta que vai ao encontro, que é discutida, que leva aquilo que a sociedade precisa. Então, fica aí naquele mesmo tipo de governo que nós já estamos acompanhando há algum tempo, que é aquilo que eles querem oferecer e não tem dado resultado. Eles oferecem o que o Mato Grosso não precisa, o que a população não quer, o que a população realmente precisa, eles não oferecem. Então, a minha sugestão é que nós possamos organizar projetos de desenvolvimento da região e pontualmente também dos municípios e virmos ao encontro do governador. Não adianta fazer essas audiências públicas que não são conectadas. Por exemplo, essas audiências que foram feitas
aí, não é só aí, no Mato Grosso como um todo, são iniciativas interessantes dos deputados, mas principalmente aqueles que são da base, eles precisam dialogar com o governador antes para saber se ele tem interesse, porque senão vai lá, faz uma audiência pública, enche o povo de esperança e depois não reverbera, não encontra o afago do governador para que essas políticas realmente possam acontecer. Eu, inclusive, quero contar com a sua participação, James. Eu estou começando a trabalhar uma proposta para a cadeia leiteira do estado de Mato Grosso. Nós precisamos ter um projeto que norteie a cadeia leiteira. Não dá mais para acontecer como em muitas regiões. Estava falando hoje com o pessoal de Nova Canaã do Norte, e lá eles entregam o leite o mês todo e não sabem quanto que vão receber, quanto que vale o litro do leite. Ele só vai saber no dia que ele recebe. Então nós precisamos equalizar um pouco isso, vamos produzir uma proposta aí, vou convidar o Lúdio também. Importante que nós possamos apresentar uma proposta para organizar, porque principalmente nessa região e já em outras regiões, a cadeia do leite é muito, muito forte, né? Bobida, com relação a essa questão da regularização fundiária, nós temos vivido um momento muito difícil no Brasil. Olha, vocês, que eu fiquei pasmo de saber que alguns deputados federais estão comemorando portarias de assentamentos que existiam, portarias lá do governo do Lula ainda, que criaram assentamentos e que agora foram revogadas. Eles fizeram um trabalho para revogar a portaria de criação de assentamento para poder, em áreas públicas da União, não é área comprada não, para poder titular grileiros, meia dúzia de grileiros, em detrimento de 300 famílias que estão dentro do assentamento. Então é importante nós já colocarmos um mosquito aí na orelha dos nossos assentados, porque agora, nesse governo do Bolsonaro, eles, além de não fazer reforma agrária, de não comprar mais áreas, de não querer levar adiante os processos judiciais que a Justiça já determinou que vá para a União para poder fazer assentamentos, eles agora estão revogando portarias de assentamentos já criados para poder ou devolver para os fazendeiros ou então fazer regularização em áreas públicas da União para os amigos do rei aí, com grandes áreas de extensão. Então, nesse governo conturbado, que é um governo que faz uma política para poucos, né, que para os pobres ele apenas acena, e para os ricos ele faz de verdade. Basta ver o que ele fez na pandemia com os bancos. No primeiro espirro, que ainda não tinha nem chegado no Brasil aqui da pandemia, os bancos foram lá no Paulo Guedes, na Fazenda, ministro da Economia, né, e ele liberou 80 bilhões para os bancos públicos emprestar, subsidiado para o agronegócio, e mais 30 bilhões para os bancos, para os empréstimos para financiamento de carros, por exemplo, e que as pessoas, porventura, vierem a não pagar, então o Estado cobre para que os bancos desses 30 bilhões, possa cobrir para os bancos não levar prejuízo. E aí, para os pequenos, inclusive o próprio auxílio emergencial dos R$600 é a maior humilhação e não tem conseguido chegar a todos e todas. E para os pequenos empresários também o Congresso aprovou um pacote que também até hoje não foi sancionado e não chegou para ele pagar a folha de pagamentos. Aí, Bida, aqui lá no Congresso Nacional tem uma medida provisória que já caducou, era a medida provisória da grilagem, né, MP da grilagem, que era para favorecer a regularização fundiária. O cara estava ocupando uma área lá, fazia uma autodeclaração e o INCRA ia regularizar ele, dar o título para ele. Um absurdo isso daí, só para os grandes. Então a imprensa foi para cima, os partidos de oposição foram para cima e os artistas foram para cima. O Sebastião Salgado, que é aquele grande fotógrafo, né, reconhecido mundialmente, liderou uma campanha que colheu a assinatura dos mais famosos do cinema, da música, da arte, e isso repercutiu no mundo da moda, né? Gisele Bündchen, inclusive, assinou.
o mundo todo isso repercutiu e o Congresso não teve coragem, então, de pautar essa medida provisória. Agora estão tentando construir um projeto de lei, mas que também não vai prosperar, porque vai na mesma linha. E aqui no Mato Grosso, no mesmo ritmo que acontece em Brasília, eles vêm para cá, o governo, e coloca aqui na Assembleia um projeto idêntico para as áreas que são públicas do Estado. Fizeram isso com uma PEC aqui, que nós estamos chamando também da PEC da grilagem, que é para possibilitar a regularização de até 2.500 hectares para o CPF. Inclusive, se você já for fazendeiro, você pode ainda ir lá e falar, ó, tem essa área aqui, eu tenho interesse, e regulariza mais 2.500 hectares para você. Então, nós estamos trabalhando contra isso, nós queremos assentar famílias com 10, 20, 50, 100 hectares. É isso que nós precisamos, nós temos filas de pessoas aí. E também temos um projeto, a exemplo da instituição normativa da FUNAI. Imaginem vocês, a FUNAI, que deveria fazer a luta pela preservação dos povos indígenas e das suas reservas indígenas, foram criadas por Jânio Quadros, depois foram mantidas pela ditadura militar. Agora o Congresso Nacional não, a FUNAI assinou e publicou em sua normativa para quem quiser regularizar áreas dentro de terra indígena poderia. Então é outra coisa que está caindo também através das ações do Ministério Público Federal. E aqui o governo do Estado mandou uma mensagem igualzinha aqui para a Assembleia Legislativa, querendo também simplificar o CAR, né, a simplificação do CAR. Aí você vai lá na área indígena, você tira uma coordenada com o seu localizador do telefone, do seu smartphone, e vai lá na SEMA, requer a área, a SEMA vai dar o CAR para você e você está regularizado. Então é algo que nós também não queremos permitir e que nós estamos lutando para derrubar esse absurdo. Nossa proposta, Vida, é continuar essa nossa luta, que você é parte, que ajuda a fazer, porque por mais que os governos não queiram, eles vão passar. E a nossa luta, e temos aliados, o Ministério Público Federal, o Dr. Júlio, lá do Rio de Janeiro, mas que é o responsável pelas áreas públicas do Brasil. A deputada Rosa Neide conseguiu abrir uma grande porta lá. Eu estive com ela na Procuradoria-Geral da República em Brasília, com a doutora Débora Duprá, também, que tem sido uma grande aliada, e aqui na AGU também temos grandes aliados. Então isso nos conforta e nos permite dizer que na luta nós vamos impedir que eles não façam essa sacanagem e que o tempo passe, que novos governos possam vir, populares, democráticos, e que possam levar a regularização fundiária da forma como nós precisamos, para os pequenos, com dignidade, com direito à terra e à dignidade humana. Tá certo, deputado, muito obrigado. 20h02. Estamos então chegando ao final de mais um programa Fala Barranco. Hoje conversamos com os candidatos, com os pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores a prefeito da região oeste, aqui do estado de Mato Grosso, com o nosso companheiro James Cabral, lá de Cáceres, a quem já agradeço por atender o nosso convite e pela rica participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado, James. Suas declarações finais. Bom, é só agradecer, Robson, a oportunidade de falar aqui para a companheirada, agradecer o Barranco aí por essa iniciativa, um abraço no Vida, no Zé Valério. A gente está na mesma região, a gente tem que se abraçar aqui, à medida que a gente pode, né, Vida, com essa Covid-2 aí. Mas agradecer muito a participação, o convite, na verdade, que eles fizeram, e a gente quer aqui deixar esse recado, né, para a população de Cáceres. Temporário. Vamos experimentar uma gestão participativa, democrática, de trabalhadores que querem fazer política em profundo compasso com quem mais precisa. Então a gente está aqui junto com esse coletivo para pensar esse projeto para cá. Valeu, gente. Muito obrigado mesmo. Foi ótimo, viu, Barranco? Obrigadão, Robson. Valeu, irmão. Tamo junto. Com certeza você vai chegar lá. Robson, e nós vamos nos orgulhar de você. Robson, só me permite falar aqui, antes do Bida, que o Bida, quando veio lá do Rio Grande do Norte, foi com o pai dele lá para Rondônia. Alagoas. Não, de Alagoas, desculpa, de Alagoas. De Alagoas. Ele foi
para Rondônia e foi trabalhar na roça, né? E lá, depois, um dia ele fugiu da roça e foi parar em Comodoro. E ele tinha um dinheirinho, ele viu para onde que dava para comprar, para aquele dinheiro a passagem, e dava para Comodoro, que ele nem sabia onde era. E ele foi chegar em Comodoro com 30 quilos que ele pesava, morou lá no banco da rodoviária, ficou morando lá no banco da rodoviária, e um dia ele precisava tirar um documento para poder pedir emprego, e aí ele tinha 5 pila no bolso, e ele estava com fome, e eu fazia a fotografia, ou ele comia a coxinha lá da rodoviária. Ele acabou tendo que fazer a fotografia, ficou com fome, e o Bida passou por muita dificuldade, todos nós, né? Todos nós, eu também vim da roça, James, aí todos nós passamos por uma dificuldade grande, né? Mas o Bida passou por muita dificuldade aí em Comodoro, superou, é uma pessoa hoje querida em Comodoro, tem uma família linda, maravilhosa, e é um testemunho assim que eu gostaria de deixar aqui antes do Bida falar, porque a gente às vezes vê as pessoas assim gordinha, né, ajeitadinha hoje, acha que a pessoa sempre foi flores, né? A nossa vida sempre foi de muita luta, e para a juventude principalmente, que às vezes, né, James, a juventude que é desanimada política, não tem outro caminho. Desde a Grécia Antiga, quando surgiu a política, não existe outro caminho para nós vivermos, nós discutirmos os problemas, encontrarmos as soluções, senão através da política. Ou a juventude ocupa, a juventude de bem, né, ocupa esse espaço, ou então os filhos dos ricos, dos abastados, se os filhos dos mais pobres não o fizerem, somente os filhos dos mais ricos, mais abastados, porque eles não vão largar o osso. Eles vão continuar aí na política, falando que a política é problema, que na política só tem corrupto, mas eles estão lá. Na política tem muita gente séria, então a juventude, esses exemplos assim de luta e de perseverança e sobretudo de superação, como nós, como o do Bida, deve servir também de exemplo, de estímulo à nossa juventude aí para a política. Tá certo, deputado, muito obrigado. Bida, suas considerações finais, companheiro. Beleza, Robson, obrigado, deputado Bruno de Barranco, já falou parte da minha história, né? É resumido, mas é isso mesmo. Nós temos uma história, viemos do Nordeste, lá de Arapiraca, Alagoas, em busca de mais terra, comprar Rondônia, enfim, toda essa história em volta de contou aí. E nós construímos uma história em Comodoro. A minha história, a vida quando chegou em Comodoro, não tinha 6ª série. Dormindo no banco da rodoviária, sem documento. E a gente acabou construindo toda uma relação de amizade em Comodoro, de trabalho, e Comodoro me deu a oportunidade de estar aonde eu estou hoje. Eu posso dizer que a vista eu cheguei em Comodoro e aonde eu estou hoje, eu estou rico, além de saúde, um pouco mais gordo, mas aprendi muito, uma grande experiência em administração pública, experiência em trabalhos diversos aí na área de formação da gente, e eu não poderia deixar nunca de voltar para o meu município, que me fez, me colocou onde eu estou, para não dar uma contribuição com o meu aprendizado, que é o município de Comodoro. Eu devo a esse município e quero dar a minha contribuição. E aí, para finalizar, além de agradecer o Barranco, eu sei que podemos sempre contar com ele, também fico feliz porque nós temos outro deputado estadual que está fazendo um trabalho brilhante na Assembleia Legislativa, que é o Rui Cabral, e é um cara que também faz parte aqui um pouco da nossa região, conhece a nossa história, e eu sei que vai poder contribuir muito com o município de Comodoro. E aí não podemos esquecer também da nossa deputada federal, a professora Rosa Neide. A professora Rosa Neide está nos surpreendendo. Ela tem um fôlego terrível, ela quer fazer tudo, inclusive já ajudou o Comodoro, tá? Com mais de 700 mil de emendas. Tá? Emendas já colocadas aqui, se Deus quiser, deve estar para sair aí. Eu sei que a gente pode contar muito com ela. Comodoro sempre foi privilegiado, todos os anos, não tem
Tá certo, Bida, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer também a participação do vereador Zé Valério de Conquista do Oeste, que esteve conosco no início do nosso programa, mas que por problemas com a internet, infelizmente, não pôde ficar até o final. Deputado Valdir Barranco, chegamos ao final do nosso 11º programa. Até bem pouco tempo atrás era só um projeto, Barranco. Hoje nós estamos aí falando com todo o povo de Mato Grosso. A cada dia mais gente assistindo o nosso programa, mandando suas perguntas pelo WhatsApp, pelos comentários das redes sociais, enfim. Estamos chegando aos 4 cantos do estado de Mato Grosso, levando informação de qualidade, mostrando um debate plausível, um debate com propostas concretas para se mudar a situação política do nosso estado. Esperamos que os nossos pré-candidatos sejam felizes, é claro, nas próximas eleições que chegam. Suas considerações finais, deputado. Quero começar convidando a população para na próxima quarta-feira, depois de amanhã, dia 3, a partir das 17 horas, acompanharem a nossa live com o nosso ex-ministro, ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad. Nós vamos falar um pouco sobre a conjuntura nacional e educação. A deputada Rosa Neide estará conosco aí, uma iniciativa dos mandatos, e é importante também destacar esse fôlego dela, que o Bida já falou aí, né? Tem participado de muitas atividades, não só aqui do Mato Grosso, porque agora é fácil fazer reunião, né, James? Todo mundo faz reunião agora sem sair de casa, mas isso ocupa o tempo, ocupa o psíquico nosso também. Quero, não poderia encerrar sem dizer da nossa luta na Assembleia Legislativa, nossa, que eu digo, do conjunto dos deputados em defesa dos servidores públicos, esse governador que afronta os servidores públicos, que não quer saber de garantir aquilo que é constitucional de direito deles, que é a RGA, a Revisão Geral Anual. Muita gente aqui no nosso Facebook agora perguntando sobre a RGA. Então nós temos lutado, o governador tem se negado desde que tomou posse. E também a situação dos interinos, né, que eu já falei aqui, mas às vezes algumas pessoas não acompanharam, acabaram de me cobrar aqui novamente. Os interinos nós já temos. Olha, a Assembleia Legislativa está de parabéns. A Assembleia aprovou o nosso projeto, o projeto de lei 365/2020, por unanimidade. Nenhum projeto passa por 24-0. Passou 24-0 na primeira, passou 24-0 na segunda, se transformou num auxílio emergencial de R$ 1.100, mas o governador sentou em cima, ele não quer sancionar. E aí tem 30 dias, está esperando até o final, fica jogando a culpa no Sintep, nos professores, dizendo assim, olha, hoje de manhã ele foi numa rádio aí e fiquei sabendo que ele disse, a culpa é deles mesmo. Se os professores estão passando necessidade, a culpa é deles, porque eles foram fazer greve e ninguém me afronta, né? Então, tipo assim, ele acha que ele é o senhor do engenho e que os servidores públicos são escravos dele e que se desapontar ele alguma coisa, ele vai puni-los com o açoite no pelourinho, né? Então, nós não podemos admitir isso. O governador é nosso empregado, é empregado do povo. Quem paga o salário deles são os servidores, é a população toda. E aquilo que ele tem feito aí é de um desrespeito muito grande, mas nós vamos continuar lutando, né? Eu apresentei aí essa semana passada também um projeto para a convocação daqueles que são concursados da educação. Estamos na briga pelos concursados do Detran e nessa questão dos interinos que estão passando necessidade, muitos já entrando em depressão, tentando suicídio, passando fome, né? Nós queremos que o governador amoleça esse coração dele, pense como ser humano e possa sancionar esse auxílio emergencial. Do mais, quero agradecer James, agradecer Bida, Zé Valério, desejar muito sucesso na caminhada de vocês, colocar o nosso mandato, o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores à inteira disposição de vocês, para que nós possamos construir juntos plataformas que possam auxiliar não só na vitória, mas também na governabilidade desses municípios que nós estaremos à frente, se Deus quiser,
a partir do ano de 2021. Lembrando que ainda não houve postergação das eleições, há ainda estudos e disputas lá em Brasília, aguardando aí o deslocamento da curva da Covid-19. Portanto, até o final desse mês deve se definir, provavelmente deve ir para novembro, não passará de dezembro, é muito difícil que se passe para o ano de 2021, mas dependendo ainda, as eleições podem ocorrer inclusive em outubro, e nós desejamos muito sucesso na pré-campanha, que é o que nós estamos vivendo, na campanha e nas urnas. Forte abraço, fique com Deus, conte sempre com o nosso mandato. Tá certo, deputado, muito obrigado. Eu não posso encerrar o programa de hoje sem agradecer a participação Parabéns, Robson. Muito obrigado. Sem agradecer a participação de muitos dos meus colegas jornalistas que acompanham o Fala Barranco e tiram daqui desse debate pautas para matérias em seus jornais, em seus sites. Inclusive, o deputado Barranco foi testemunha de agradecimento de parabenizar, de uma pessoa parabenizando, de uma jornalista parabenizando o nosso programa, assessora de imprensa de outro deputado da Assembleia, do deputado Botelho, presidente da Casa, e de muitos outros jornalistas que estão sempre nos acompanhando. Agradecer a cada um e a cada uma que mandou mensagens de apoio ao Bida, também ao James, ao Zé, que não pôde ficar conosco até o final. Todos estão aí ligados no nosso programa e parabenizando a vocês pelo discurso, pelas propostas e pela disposição de colocarem seus nomes como pré-candidatos a prefeito de suas cidades. Muito obrigado a todos. Lembrando que temos um encontro marcado com o próximo Fala Barranco na segunda-feira, às 18 horas, na próxima segunda-feira. Mas antes, tem a live do deputado Barranco, junto com o nosso ministro, ex-ministro da Educação de São Paulo, Fernando Haddad, ex-candidato à presidência da República, que infelizmente não ganhou, porque se tivesse ganho, nós estaríamos vivendo dias muito melhores. E com a nossa deputada Rosa Neide, que será depois de amanhã, quarta-feira, dia 3, às 18 horas, com transmissão pelo Facebook, pela página do Facebook do PT Mato Grosso, da professora Rosa Neide, do deputado Barranco, e também pelo YouTube e pelo Instagram do deputado Barranco. As nossas redes são bem fáceis de se achar. Entre no Instagram, entre no YouTube, entre no Facebook e apenas digite deputado Barranco que você terá acesso a todo o nosso material. Peço a todos e todas... de Brasília, 17 horas de Mato Grosso, Robson. Bem lembrado, deputado. Ou seja, lembrando então, 5 horas da tarde, quarta-feira, entrem nessas páginas e assistam a essa live tão importante. Quero pedir a todos e a todas que ao final dessa nossa transmissão, que, por favor, curtam e compartilhem a nossa live. Afinal de contas, quanto mais pessoas tiverem informação de qualidade, melhores governantes teremos no estado de Mato Grosso e nos nossos 141 municípios. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima segunda. Até lá!